senhoras, senhores, amigos, de um convidado que nos honra e que deixou sua terra quentinha, Campina Grande, no estado da Paraíba, para vir às terras geladas do Paraná. Veio trazer seu conhecimento, sua palavra, nos deleitar com momentos de reflexão e alegria. É o psicólogo, espírita e escritor. O Sandro Clemente aí. O microfone e a casa é sua. Bom dia, a minha alegria estar com vocês, né? Na verdade eu não saí de Campina, embora tenha 16 graus lá na minha cidade. Mas é uma alegria estar aqui nessa casa, nessa federativa pela segunda vez. E eu fiquei pensando sobre esses 100 anos que se passaram de lá para cá. O que é que nós, humanidade, aprendemos? 100 anos atrás, nós estávamos nos resquícios da Primeira Guerra Mundial e, ao mesmo tempo, da pandemia que matou entre 50 e 100 milhões de pessoas, que foi uma das mais mortíferas da história humana, que foi a gripe espanhola. Na época não tinha vacina, nem consórcio internacional de cientistas, não tinha nada disso. As pessoas realmente morreram muito até que se adquirisse a imunidade de rebanho. Então, naquele momento, a gente sai de uma dor tão profunda que um movimento natural da humanidade foi um movimento pró-vida depois. Tanto que em 1922 também foi o ano da Semana de Arte Moderna do Brasil, em que grandes nomes se juntaram para repensar a pintura, como Anita Malfatti, a arte, a arquitetura, e se repensou o país. Os anos 30 e 40 vieram com muita força, até que porque nós não tínhamos aprendido a amar, porque ainda nós não tínhamos aprendido a respeitar, em 1939 um homem junta um monte de pessoas e começa a Segunda Guerra Mundial, dividindo as pessoas entre boas e maus, entre nós e eles. A gente não está assim, né, hoje? A sensação que a gente tem é que aquela música de Lulu Santos é tão certa. E assim caminha a humanidade, com passos de formigas sem vontade. Parece que a gente insiste nos erros. Mas ao final de 45, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, uma coisa diferente aconteceu. Os europeus olharam entre si, a terra arrasada, 70 milhões de mortos na Segunda Guerra Mundial, 6 milhões de judeus mortos num processo de quase extermínio de uma raça nos campos de concentração, especialmente em Auschwitz, na Polônia. Olharam entre si e disseram o seguinte: nós começamos o século XX nos matando na Primeira Guerra Mundial. Nós estamos no meio do século XX nos matando na Segunda Guerra Mundial. O que nos impedirá de terminar esse século nos destruindo na Terceira Guerra Mundial? E tiveram uma ideia. Só tem uma forma de nós não nos destruirmos. É nós nos unirmos a um ponto tal que não faça sentido destruir o outro, porque significa destruir a todos nós. E ali iniciou-se a incipiente Comunidade Econômica Europeia, a União Europeia. Abriu-se então uma instituição chamada, fortalecendo o Brasil foi membro fundador, tanto que sempre abre a reunião da Organização das Nações Unidas, da ONU, e se criou um Conselho de Segurança com as 5 potências nucleares para que uma impedisse que uma destruísse a outra. Assim, em prol de um sentimento de preservação mútua, se utilizando ainda muito mais do medo da destruição do que do amor, começamos a criar uma sociedade mais organizada, mais institucionalizada, e ao mesmo tempo as tecnologias pulularam, porque sempre aconteceu assim após a Primeira Guerra Mundial. E na Segunda Guerra Mundial, coisas como o código de barras foi inventado para facilitar o transporte de armas, que é o pai do QR Code. Na época também foi criado, por exemplo, um curso de idiomas de 4 anos para você fazer espionagem contra espionagem. Então, tudo em prol da guerra foi se criado muitas tecnologias que a gente usa hoje. Muitos dos medicamentos que a gente usa foram testados em judeus, em experiências de Joseph Mengele, carrasco nazista. Assim é a humanidade. Luzes e sombras convivendo ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo, um processo de vir a ser uma contínua expectativa de atender a um chamado. Um chamado que é feito pelo Cristo e que Kardec nos retoma com amai-vos. Quando ele dizia,
conhecereis os meus discípulos por muito se amarem. E toda vez que eu escuto essa palavra, eu me pergunto, sou eu discípulo de Jesus? Porque eu ainda estou tentando me amar para amar. Obviamente, é meta modelo para uma humanidade futura, mas ele sabe do nosso processo, do nosso tempo, mas ao mesmo tempo nos instiga, nos solicita, nos provoca para que a gente saia dessa zona de conforto e consiga crescer e ir para além do lugar no qual nós nos encontramos, instigando a gente para a gente ir, avançar. Porque é uma tendência muito grande nossa de, tá bom, aqui ficou confortável, mas o Evangelho, ele é uma proposta radical de transformação pessoal. Jesus chega na Judéia daquela época e ele olha e diz assim, vocês estão na fase 1 do jogo, vamos para a fase 2. Vamos mudar de fase? Mas como assim, Jesus? Veja assim, na fase que vocês estão achando que basta apenas não fazer o mal a ninguém. Então vocês têm como costume dizer, não façais aos outros aquilo que não quereis que eles vos façam. Já é muita coisa. Vocês têm grupos de WhatsApp de família aqui no Paraná? Sabem do que Jesus está falando. Será que até o final de outubro restará alguma tia no grupo de WhatsApp da família de vocês? Na minha temos um acordo tácito de ninguém fala de política para evitar destruições familiares. Mas o que acontece? Naquele momento ele olha e diz assim, vocês eram tão rudes que foi preciso uma lei de dente por dente, olho por olho, que parece um absurdo, mas é um apaziguamento mínimo de coerência, porque antigamente você cortava o dedo do outro e o outro te matava. Então vamos criar um mínimo de simetria. Cortou o dedo, corta o dedo. Tirou o olho, corta o olho. Melhorou. Avançou, né? Pelo menos a pena é igual ao crime. Então vocês estão achando que basta não fazer o mal. É, na verdade, uma passividade. Não é amar, mas é não fazer o mal, é não machucar. Pois bem, eu porém vos digo, toda vez que você estiver lendo o Evangelho de Jesus, disser, eu porém vos digo, se prepare. Ele está mudando a fase do jogo. Eu porém vos digo, amai-vos uns aos outros, façais aos outros aquilo que vós quereis que eles vos façam. Então você diz o seguinte, sai de uma posição passiva para uma posição ativa. Não basta não fazer o mal. É preciso fazer, no limite de suas forças, todo o bem que estiver ao seu alcance. Percebe que mudou? Que agora, amor como norte dos comportamentos humanos, mas aí tem um problema. E quando eu estava vindo para cá, desde segunda, quando eu cheguei em Goiânia, fazer uma palestra na PUC de Goiânia, e eu ficava pensando o tempo inteiro, sabe, o que eu vou falar? O que eu vou falar lá hoje? Aí quando eu cheguei, Juliano me deu a... Cheguei lá, Juliano falou, Rossandro, a gente percebeu o quão importante foi trabalhar a saúde mental em tempos de pandemia. Porque quando a gente chega na gripe espanhola, quando a gente chega no pós-Segunda Guerra Mundial, nós temos uma humanidade que está em processo de desconstrução psíquica. E quando chega na pandemia, nós apenas encontramos uma humanidade que já estava nesse declínio psicológico. E não é à toa que, se você olha para o Evangelho de Jesus, é um convite à saúde mental. É um convite ao autoconhecimento. É um convite que passa por saúde mental. É muito amar-se primeiro, para compreendendo esse sentimento, validando em si, experimentando em si, poder, não depois, mas concomitantemente, amar o outro. Perdoar-se primeiro, para vivendo essa experiência em si, concomitantemente em si, levar e migrar e chegar para o coração do outro. O problema é, para que isso aconteça, é necessário que o ser humano pare e reflita sobre o que ele é, o que ele faz no mundo. No Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho dá uma dica para a gente. O que você fez assim para fazer o teu processo? Cara, eu faria um checklist legal, velho. Eu fazia um checklist toda noite. Então toda noite faz um checklist assim, como foi meu dia, meu comportamento, padrões de comportamento, para que eu possa ter uma compreensão de como eles se repetem. Basicamente ele está dizendo assim, entende como você funciona?
Porque na medida que você entende como você funciona, o que você sentiu, o que você pensou e como você agiu em cada circunstância, você vai, dia a dia, fazendo pequenos ajustes. E a gente faz isso, sabe quando? No Réveillon. Acha que vai funcionar? Vocês lembram tudo que vocês fizeram do dia de hoje inteiro? Vocês lembram o que vocês fizeram há 46 dias atrás? O que comeram, com quem conversaram? Se o ajuste não for feito diário, você fica sempre com aquela promessa de transformação pessoal, seguida de frustração pessoal, de decretação de falência pessoal. Eu não consigo. No fundo, nossas metas exageradas têm como objetivo garantir não alcançar, para confirmar para você a própria tese autossabotadora de eu não consigo, ou eu não mereço, ou Deus não me ama. Aí você vai usar o que você quiser, dependendo de sua perspectiva religiosa. É o karma, é o destino, maktub, está escrito, é a conjugação, peixe, não é como é? Virgem retrógrado, Júpiter retrógrado. Então você vai dizer tudo, né? Você vai usar qualquer coisa para dizer o seguinte: alguma coisa que não sou eu está fazendo isso, porque eu me amo. Sou gente boa, velho. Será? Eis que o grande projeto é um projeto de se descobrir, de se entender, de se perceber. E para isso entender que existe uma forma de se relacionar com o sagrado. E muitas vezes nós não conseguimos fazê-lo porque nós temos dificuldade de desenvolver com Deus algo fundamental em qualquer relacionamento funcional. Qualquer relacionamento funcional, ele precisa de intimidade. Intimidade, um relacionamento, eu sou casado já há muito tempo, é aquele momento em que por Bluetooth sua esposa comunica coisas para você. Ela olha e você... Não é não? Você está lá no começo... Eu lembro que quando a gente casou, ela falou: olha, tem uma tia que está vindo, ela morou 30 anos na Itália, lá e ela está vindo para o Brasil, ela mal fala português direito, ela foi lá com 14 anos, então ela é assim, está passando cuidado, que ela é meio suscetível. Beleza, ela chegou, é isso, muita gente da Itália, né, comunidade italiana, ela: ô Sandro, tchau! Aí eu fiz: ela é louca, ela acabou de me ver, deu tchau. Não, tchau é o oi. Ah, beleza, tudo bem. E aí, depois de um tempo, não precisa mais ela dizer o texto. Chega alguém e ela faz. Aí. Mas sabe por que isso aconteceu? Muitas conversas, muitos conflitos, muitos erros, até que a gente desenvolve intimidade. Eu me pergunto, por que as pessoas têm dificuldade de ter intimidade com Deus? Talvez porque a gente tem uma visão de Deus como uma autoridade distante. Na Terra, no mundo doente, infantil, hierarquizado, as autoridades são distantes, inacessíveis, narcisistas e que querem culto personalista. E aí a gente pega esse padrão de celebrities e coloca para Deus. Sei lá, de repente Deus com 8 bilhões de seguidores não vai me ver no direct, no Instagram dele. Eu acho difícil. Talvez Cristiano Ronaldo com 450 milhões ele me veja, mas Deus com 8 bilhões não. Pois é. Acontece que a visão que a gente tem de Deus tem que ser reformada para que essa intimidade seja construída, porque a saúde mental passa pela relação com o Pai. E é interessante porque um dia eu estava em casa, um dia daquele hashtag revolta total. Deu tudo errado. Tudo errado. E era o dia do Evangelho. E eu disse: você não quer fazer, porque você está com vergonha por ter feito tudo que você prometeu não fazer, como se os Espíritos tivessem acreditado em você, né? Eu te conheço. Você já tive aí, né? Tem condicionamentos para você mudar. Mas naquele dia eu estava lá, meio irritado, e pô, será que Deus percebe o que acontece na nossa vida? Aí, beleza, terminou o Evangelho e tal, e eu fui pedir uma pizza. Peguei meu telefone, aí, pizza. O telefone da gente tem um endereço IP, que é como uma identidade. Cada equipamento eletrônico tem, é muito dele único. Ao mesmo tempo, dentro do GPS, em que todos os nossos equipamentos eletrônicos estão localizados, ele localizou onde eu estava, que rua eu estava, sabia quem era eu, por meus acessos de compras e intenções, até o que a gente fala. Você está em casa doido para ir para Cancún, abre o Instagram, o que é que acontece?
Cancún, 12 vezes pela CVC. Na cadeira 38 do avião, junto do banheiro. Aí o que acontece? Você está lá, aquela coisa todinha, de repente lá, pizzaria tal, que você mais gosta de pedir pizza, e o Google sabe quem sou eu. O Google sabe que pizza eu costumo pedir. Já indicou pizzarias próximas a mim. Se o Google me conhece, Deus também. Então talvez a minha percepção do sagrado seja infantil. E aí eu lembrei de um salmista chamado Davi. Entre os 150 salmos que nós conhecemos, ele compôs somente 105. Davi compõe mais salmo do que compositor gauliano de música sertaneja. Se tivesse uma Billboard na época da Judéia FM Top 10, das 10 no final da tarde, Davi emplacava 8 tranquilamente. E aí ele teve a mesma percepção que eu tive, sem estar com o telefone na mão. Senhor, eu sei que tu me sondas. Sabe que sondar? Quando você vai fazer um exame, aí o médico pede exames de fezes, sangue, urinas, e vê lá um monte de apontadores biológicos e sente que não é suficiente para dar um diagnóstico preciso. Eu vou fazer uma outra bateria de exames mais profunda, eu vou sondar você. Vou fazer uma ultrassonografia. Sondar é por dentro. Ele sonda. Eu sei que tu me sondas. Sei que tu me conheces. E olha que interessante, quando a gente é criança que sofre um abuso psicológico ou sexual, qualquer coisa, físico, espancamento, a gente o sofre quando não temos palavras para nomear a dor que sentimos. E Davi diz assim: e mesmo quando falta em mim palavras, conheces o meu pensamento. E tal capacidade, ele diz, e tal ciência, ela é tão preciosa que eu não alcanço de tão alta. A percepção de Deus sobre nós é única e exclusiva, nos conhece pessoalmente. Na minha família tem pessoas de várias religiões. Minha cunhada é pastora. E somos uma família grande que se ama e que se frequenta diuturnamente. E minha casa é o lugar aglutinador de todas as pessoas. E um dia minha cunhada estava fazendo um culto na minha casa, para uma vizinha que estava precisando. Uma casa muito ecumênica, obviamente. E eu estava lá com ela no culto. Tá orando, tal. Eu fui presbiteriano, conheço todas as músicas, estava tocando lá. E aí eu fiz, meu Deus, ela fez uma oração de 30 minutos. E eu fiz, meu Deus, eu faço uma oração de menos de 1 minuto. Eu tenho uma relação Twitter com Deus. Eu fiquei assim, é a Twitter que eu passo. Como é que está funcionando? Só meia hora, 30 segundos. Fiquei na minha. Olha como Deus nos conhece, como Ele nos comunica o conhecimento dele sobre a nossa vida. Aí eu, beleza, estava em casa no outro dia de manhã, minha cunhada dele, cunhado, WhatsApp, estás em casa, tá em alguma reunião? Não, queria te dar um recado do Espírito Santo. Que é a forma como ela expressa a fé dela e que respeito profundamente. Tá, pode dizer, cunhado, eu não sei o que você perguntou não, mas ele mandou dizer. O que foi? Ele disse o seguinte, que Deus lhe escuta do jeito que você fala sempre, desde que você é criança, e que você não precisa mudar a forma, porque Deus comunica com cada filho do seu jeito. Não tem um padrão. Naquele dia, meu irmão foi para minha casa, meu irmão mais velho, levou meu sobrinho Davi, que estava com 2 anos. E da viagem a tentar me comunicar o filme do Homem-Aranha. Explicar que ele tinha assistido e eu não entendia, porque com 2 anos só quem entende é o pai e a mãe, né? Eles são intérpretes do filho. E o que ele está? Ele está dizendo que o Homem-Aranha pulou, papapá. Ah, e quando ele terminou, eu fiz, meu Deus. Deus faz exatamente isso. Interpreta a nossa comunicação. E ainda quando nós não conseguimos dizer a dor que sentimos, Ele nos sonda e nos conhece. Então, por favor, são 8h27 da noite. Se eu pudesse dizer uma única coisa para vocês, nunca mais duvidem do amor de Deus sobre a vida de vocês. Nunca mais duvidem do quanto Ele conhece você. Nunca mais se pergunte se Ele não sabe que dor você está passando. Nunca mais duvide que quando você tem um momento que ninguém mais suporta o seu choro, que ninguém mais suporta seu drama, que ninguém mais suporta as suas repetitivas quedas, Ele está lá esperando o momento de você voltar para casa como filho pródigo, sem um único julgamento,
sem uma única ironia, sem um único apontar de dedos, somente para comemorar a tua volta e o teu retorno. Esperando o seu momento de despertar. Quem se julga, quem se menospreza, quem se culpa, quem se sente menor e que não se acha merecedor do amor de Deus, somos nós. Porque a visão que nós temos é completamente equivocada. Na intimidade, nós somos autênticos. Eu sempre brinco quando alguém vai tirar foto e chora comigo, eu digo, Janine, não chora mais. Janine é minha esposa. Ela nem fica mais emocionada quando me vê. Porque quando a gente convive com alguém, a gente convive com uma pessoa real. E Deus nos conhece como nem nós mesmos nos conhecemos. E nos ama. E aí é complicado para nós, porque nós que somos do amor condicional, somos se, não compreendemos o amor apesar de. Eu sou você se você torcer pelo meu time. Tem gente que só namora com uma pessoa que eu conheço. Eu tinha paciente que... Não, primeiro eu perguntei que time ela torcia. Isso é louco. Mas era uma condição sine qua non para o relacionamento prosseguir. Né? Então veja, nosso amor se não consegue comportar o amor de Deus apesar de... Porque Deus ele enxerga não quem estamos sendo, mas quem iremos ser. E Ele nos ama já agora, no projeto de vir a ser. Portanto, se Deus que é perfeito nos ama, por que eu imperfeitamente não vou me amar? Porque como é que eu vou amar o outro se eu não me amar? E olha, nesse processo do autoconhecimento, Ele quer que você enxergue as suas sombras e não projete nos outros. Jung dizia, a maior caridade que um ser humano pode fazer é não projetar suas próprias sombras nas pessoas, assumindo-as como suas. Vamos entender o conceito. Sombra é aquele lado psíquico que nós já rejeitamos porque nós não queremos admitir que temos. Margaret Mead, antropóloga americana, dizia, o que nós dizemos que somos, aquilo que nós somos, o que nós dizemos que somos, o que de fato somos e o que pensamos que somos, são três coisas diferentes. E eu acrescentaria, porque na época dela não tinha, e o que a gente posta no Instagram é a quarta coisa diferente. Então o que você posta, o que você pensa, o que você acha, o que você é. Lembro muito de Fernando Pessoa. Eu sou algo entre aquilo que quiseram fazer de mim e aquilo que eu quis ser depois. Há um intervalo entre, tem um outro poeta português que dizia, eu não sou eu, nem sou outro, sou qualquer coisa de intermédio, de lá de cima da ponte de tédio que vai de mim para o outro. Somos nós. Coerência psíquica é uma condição total e plena do Cristo. O verbo que se fez carne. Porque não havia distância entre palavras e atitudes. O objetivo, então, de um ser humano em processo evolutivo é aproximar o seu desejo e o que você diz daquilo que você de fato faz e você é. Mas para isso, tem que se aceitar como se é. Observando a cena da vida. E nesse processo acolha as sombras, porque quando você projeta, você não cresce. Você tem sempre dedos para apontar, acusações para fazer. Isso não é feio. Papai do céu não briga. Isso é infantilismo emocional. Porque todo o tempo que você perde em acusação externa, você deixa de ganhar em observação interna. É por isso que naquela cena da mulher adúltera, sendo arrastada pela multidão das pessoas julgando. Hoje a gente não faz isso, né? Não, a gente joga no WhatsApp, que é isso? Para que pedra? Não, para que pedra? Não, imagina, estava em São Paulo, a semana passada, uma das escolas que uma criança de 13 anos que pegou a lancheira e se enforcou. Uma escola de 15 mil de mensalidade, quando a mãe chegou desesperada por cima da criança, pais e alunos ficaram filmando a cena. E você pergunta o que move uma pessoa que fica tão indiferente a uma dor tão grande. Assim caminha a humanidade, com passos de formiga e sem vontade, mas caminha. Mulher adulta está lá. E quando a gente olha aquela cena, em toda a cinematografia hollywoodiana de Paixão de Cristo, inclusive a última de Mel Gibson, é um Jesus irritado, esperando a multidão chegar, para dizer assim, quem vocês pensam que vocês são? Eu conheço vocês. Alguns teólogos dizem que ele estava lá escrevendo o pecado das pessoas. Não combina com o doce rabi da Galileia. Não combina com o príncipe da paz. Combina com aquele que quer despertar a consciência.
A multidão vem. A mulher chega. E eu ficava me perguntando, por que ele não resolveu a parada logo? Pô, ele tinha muita possibilidade de fazer. Por exemplo, andou sobre o Mar da Galileia. Não andou? Controlava a lei da gravidade. Não controlava? Poderia fazê-lo flutuar a uma altura que as pedras não alcançassem. Ele transformou água em vinho, não transformou? Ele alterava os elementos eletroquímicos da natureza, ele podia transformar as pedras em areia, e o máximo que ela precisaria era de colírio depois. Ele fez isso? Não. Podia ter sido até mais hollywoodiano, jogado a capa da invisibilidade de Harry Potter na mulher. Jogou? Não. Deixa a mulher chegar com todo o drama se desenrolando. Por que isso? Para torturá-la? Não. Para fazer a experiência de psicologia social mais incrível do mundo. Se eu fosse falar aqui sobre as pesquisas feitas em psicologia social após a Segunda Guerra Mundial, para vocês entenderem essa cena profundamente, levaria um tempão. É incrível, mas eu vou conseguir deixar claro o conceito principal. Em grupo, nós perdemos a identidade. Nos comportamos como massa. E perdemos a identidade. Já viu o show? E todo mundo lá. Ninguém é indivíduo. Você é massa, disforme, seguindo padrões. Entendeu? Vamos dar a volta no trilho. Vamos dar a volta. Então todo mundo pulando. Gente, pessoa, tem um grupo de pessoas com um psiquismo coletivo diluído à individualidade. Jesus deixa a multidão inteira chegar e não faz um único milagre, entendendo aqui milagre como um conceito de transformar algo que é sobrenatural. Ele olha para a multidão, certamente com muito amor, com muito acolhimento, sem nenhum julgamento, do mesmo modo que fez com Zaqueu em cima do sicômoro, do mesmo modo que fez com a samaritana cheia de culpas no poço de Jacó. Olha para a multidão e diz: se você nunca enterrou, atire a primeira pedra. O que ele fez? Devolveu a cada um a própria sombra. E quando a gente reconhece a própria sombra, não julga mais ninguém. Na queda, somos iguais. Na queda somos humanos. Na queda nos encontramos. No deserto, nos reconectamos com o sagrado. A multidão deixa de ser multidão. E Marta, Maria, Jacó, todos os que estavam ali voltam a ser quem eram. Lembram da própria trajetória, das próprias quedas. E pensam: quem sou eu para erguer uma pedra? Toda vez que você ergue uma pedra para julgar, você está deixando de ter consciência. E como dizia Sigmund Freud, pai da psicanálise, quando João fala de Pedro, João fala muito mais de João do que de Pedro. Toda vez que você estiver acusando, saiba que sua alma está falando dela mesma. Toda vez que você estiver falando da filha da vizinha, do filho do vizinho, do comportamento do outro, jogando todas as suas mazelas no ambiente político e imaginando o bem contra o mal, saiba que é sua alma infantil e maniqueísta que está reeditando He-Man contra Esqueleto, Thundercat contra Murraco e contra Trajano. E o mundo tem muito mais do que 50 tons de cinzas. As possibilidades emocionais de um espírito que tem que olhar para si para despertar. E ao despertar, entender o dever de cuidar dos outros. 2019, saiu o índice causas morte global no mundo. Tecnologias incríveis, internet, 5G, Tesla, promessas de exploração em Marte. Machine Learning, robótica, computação quântica, edição de DNA por CRISPR, um mundo novo. Que Yuval Noah Harari diz assim: é impossível dizer como será o planeta em 5 anos. É a primeira vez na história que nós não sabemos que mundo teremos em 5 anos, porque temos disrupturas tecnológicas conjugadas pela primeira vez na história humana, incrível transformação do cenário global de modo rápido e impressionante. Em 2019 morreu 65 milhões de pessoas, de todas as formas que alguém pode morrer, de uma topada a um AVC. É um índice global que é feito anualmente. O último foi 2019, porque depois veio o apocalipse zumbi, que foi a pandemia. E aí, nessa época, diagnosticaram que houve um avanço tão grande no status civilizatório da humanidade, porque sim, nós avançamos.
Sim, nós nos aprimoramos, porque a lei do progresso opera com a nossa participação ou sem a nossa participação, ou apesar da nossa tentativa de evitar, porque, como diz profeticamente um grande compositor brasileiro, Guilherme Arantes, amanhã, mesmo que uns não queiram, será de outros que esperam ver o dia raiar, porque amanhã a luminosidade alheia a qualquer vontade será plena. Se eu tivesse uma igreja evangélica, eu fazia amém, irmãos, vocês diziam amém. Que é concordando, porque isso é uma profecia do futuro. Desses 65 milhões de pessoas, apenas um pouco mais de 1% morreu de morte violenta. Alguém matou alguém. Num assalto, num feminicídio, num ataque terrorista ou numa guerra. Entre 65 milhões de mortes, apenas um pouco mais de 1% foi de morte violenta. Índice que no passado chegava a 30%. Olha como a gente avançou. Naquele ano que apenas um pouco mais de 1% morreu de morte violenta, alguém matou alguém, 700 mil pessoas, 1 milhão se matou. 25 milhões tentou se matar. Estatisticamente hoje, as famílias perdem mais filhos em casa do que na rua. Você corre mais risco de morrer na sua própria companhia do que na companhia de alguém. Porque nós construímos um mundo externamente fantástico e abandonamos a alma. Aí a dor campeia, o desespero, crianças se cortando, se mutilando, se matando, tentando se matar, famílias dilaceradas, desesperadas. E a espiritualidade comunicando. Chegará a um índice tão trágico que a humanidade terá que parar para repensar sua trajetória. O que faz com que alguém não queira estar aqui? Eu lembro quando eu terminei o meu curso, meu professor de psiquiatria, na aula da saudade, ele disse: vocês provavelmente, isso era 1999, provavelmente vocês podem vir a atender um ou outro caso de adolescente com ideação suicida a carreira toda. Vocês talvez atendam ou nunca atendam uma criança com ideação suicida a carreira inteira. 20 anos depois, epidemia global de suicídio infantil e juvenil, matando mais que acidentes de armas e carros somados no mundo. Significa dizer que temos que olhar para dentro agora. Construímos um mundo fantástico lá fora, mas precisamos fazer um mergulho dentro de nós. Fazer conosco, com a nossa alma, o que Deus faz diariamente, sondando a nossa alma, que possamos sondar a nossa alma, que possamos entender nossos processos, que possamos conhecer nossa forma de construir a vida, porque, como diziam os romanos e os gregos, que não tinham uma visão científica ou de uma ciência do comportamento humano, mas que percebiam que pessoas conseguiam ir até o fim da vida de forma norteando o seu processo e outras se desconstruindo no processo, acreditavam que isso tinha a ver com Júpiter retrógrado, por exemplo, que tinha a ver com a astrologia. E as pessoas que não viviam alinhadas com os astros viviam uma vida em desastre. E as pessoas que viviam alinhadas com os astros tinham uma trajetória. Esse conceito agora trazido para nós, não a partir dessa visão astrológica, mas de uma visão de comportamento humano. O que você tem feito? Uma trajetória ou uma tragédia? Quem tem norteado a sua vida? Que valores pautam suas escolhas? Porque quando a gente pensa no que Zygmunt Bauman, filósofo polonês, sociólogo polonês, vai dizer assim: esse mundo ganhou um status de violência e modernidade tão intenso, de transformação tão intensas, que se liquefez. Vivemos uma modernidade líquida, de amor líquido, de relações líquidas, de pessoas que não estabelecem pontes entre elas, de uma sociedade zumbificada. Tanto que o que mais tem de séries e filmes são sobre zumbis e vampiros, que são o quê? Mortos-vivos. É só você olhar um monte de gente no aeroporto com celular, você vai perceber que é um monte de zumbi. Um monte de pessoas desconectadas umas às outras. Eu encontrei uma mãe no aeroporto de Brasília há 3 anos atrás. Ela disse: eu tenho que falar com você, me ajude, meu filho se matou com 16 anos. Era o filho do meio. Você pode me ouvir? Se eu posso, eu tenho 1 hora para conexão.
E a primeira coisa que eu disse assim, Deus me inspira. Porque eu já atendi pais de filhos suicidas e sei como é doloroso. Não existe dor maior do que perder um filho. Só uma dor é maior do que perder um filho. É um filho sumir e nunca aparecer, porque você nunca completa o luto e sempre se pergunta onde ele está. Tirando isso, a morte e por suicídio é a pior. E aí, ela começou a me contar e eu comecei então a perguntar para ela: a senhora não identificou nenhum dos sinais de que ele poderia fazer isso? Não percebi. Quando a senhora pegava o celular dele, mas ele tinha 16 anos, Rossandra, eu não pegava no celular, ele tinha direito à privacidade. Aí eu fiz. Quando a senhora entrava no quarto, nunca entrei no quarto dele. Aí eu disse assim, ó, eu vou ter que viajar agora. Me dê seu WhatsApp, se eu não vou poder lhe dar, porque eu não posso atender, eu não atendo mais, eu não vou ter tempo de atender pessoalmente, conversar com a senhora. Mas eu vou dar meu e-mail, vou lhe pedir uma coisa, e vai doer muito. Acredite, muito. O que é? Por minha experiência, provavelmente o quarto do seu filho está intacto. A senhora não mexeu numa gaveta. É verdade. A senhora agora vai fazer isso. A senhora vai mexer em todas as gavetas. A senhora vai pedir para pegar o celular dele, que seus outros 2 filhos têm, ligar e acessar o WhatsApp dele, ler tudo o que ele estava escrevendo, com quem ele estava se comunicando nos últimos 365 dias do ano. Eu quero que a senhora veja as postagens dele nas redes sociais. Eu quero que a senhora pergunte aos seus filhos e aos amigos dele que séries eles gostavam de assistir, que personagens eles se identificavam. Aí a senhora vai mandar um e-mail. O que a senhora aprendeu com isso? E olha, vai doer. 10 dias depois. Eu não sei qual era a sua pretensão a pedir que eu fizesse o que você me pediu. E embora você tivesse me alertado que iria doer, tem sido muito pior do que eu imaginei. Ao fazer tudo o que você pediu, ao acessar o celular do meu filho, ver as postagens no Instagram, ver que séries ele assistia, que personagens ele gostava e abrir as gavetas, eu percebi que há mais de 1 ano ele deixava sinais claros de que ia se matar e eu não vi. E agora tem uma mãe culpada e enlutada. Era esse o objetivo? Eu respondi laconicamente, sim, no e-mail, e mandei de volta. Sem nenhum objetivo de torturá-la. Porque eu sabia que ela ia mandar um lacônico, por quê? Ela mandou. Por quê? E eu mandei finalmente a resposta. Porque agora a senhora sabe o que fazer com os outros 2 filhos. Cuidar. Cuidar. Ó. Amai-vos. Você é acolhido quando você chega? Sorriem e te abraçam? Aproveitando que você pediu isso. Para que serve uma casa de amor se não é de amor? Porque se for de instrução, você tem pelo YouTube. Se você não for acolhido, se não souberem teu nome, como é o teu filho, o que ele está passando, você infelizmente está num lugar em que as pessoas não aprenderam ainda o que é uma casa de oração. O que era a casa do caminho, primeira instituição cristã, de pessoas que se acolhiam em suas dores, se erguiam, conversavam, sorriam e se confraternizavam, porque não é uma universidade. É amai-vos primeiro, porque esse é o primeiro mandamento. Instruí-vos depois. A instrução você hoje faz de casa, numa palestra você vê no YouTube. Aquecido tomando um chocolate quente. Alguns aqui tomam chimarrão, embora não seja um gaúcho típico do Rio Grande do Sul. Mas você vai perceber que hoje o que a gente mais precisa na vida é acolhimento. E sabe por que os jovens muitas vezes acham que a vida não faz sentido? Porque em casa não tem acolhimento. Não existem conexões afetivas. As pessoas não olham no olho. Moisés fez uma palestra em Boston falando sobre esse tema. E depois, quando eu cheguei no Brasil, uma pessoa me mandou um e-mail dizendo: Sandro, depois daquele dia eu criei na minha casa o Taco Tuesday. Porque você falou muito da importância de recuperar os rituais familiares para a conexão entre as pessoas. Eu criei a terça-feira do taco. Cheguei para o meu marido, para meu filho, minha filha, ó, toda terça-feira, de 8 da noite, larga tudo que é celular, vamos fazer taco juntos e conversar. Ah, não, eu não estou negociando. Eu estou informando. E uma casa que funciona, você sabe, é uma casa em que o homem está amando de uma mulher. A
coisas funcionam, né? Porque elas conseguem acessar compreensão do mundo que a nossa razão não dá. E aí, ela disse que a primeira noite foi assim. Estava mais ou menos uns 16 graus negativos, Boston é realmente muito fria. E aí ela disse assim, Rossana, a primeira noite foi a coisa mais ridícula do mundo, porque os primeiros 15 minutos a gente parecia estranhos. E aí, meu filho, como é que foi no colégio? Um gelo enorme, mamãe, muito frio. Nem fomos para fora, ficamos lá jogando basquete. Meu amor, como é que foi no trabalho? Ah, imagina, aquela nevasca danada, estamos jogando sal na estrada. E aí você, também, fui trabalhar e vim para cá, esse gelo. Sabe quando você encontra uma pessoa no ponto de ônibus e fala militares e fala do clima? Porque são pessoas estranhas, você não tem conexão nenhuma com ela. E aí, de repente, ela disse que 15 minutos depois, eles começaram a lembrar que eles se conheciam, que eles se amavam, que eles tinham uma história, que eles tinham passado, que eles tinham dores e alegrias e superações. Começaram a conversar. E aquilo que tinha se planejado para terminar às 10 foi até 11h30 da noite. E 2 adolescentes nem sequer lembraram que existia celular. Porque houve conexão familiar. Na semana seguinte, os filhos ficavam lembrando, mamãe, amanhã é o dia do taco, lembra? Não lembro. Já era a iniciativa deles. 4 semanas depois, sobrou taco. E foi por isso que ela mandou um e-mail para mim. Rossandro, sobrou taco. E aí quando chegou um dos escolares, minha filha, espera que sobrou taco, leva pro lanche. Não, mamãe, pelo amor de Deus, eu odeio taco. Mas você é quem mais cobra o Taco Tuesday. Mamãe, eu cobro o dia do nosso encontro, se tem que comer taco, eu como. Minha filha, eu faço comida japonesa, o que você quiser. Você entendeu que um adolescente que geralmente rejeita tudo, estava topando comer taco, porque naquele dia a mãe era a mãe, o pai era o pai, e eles se olhavam entre eles e nutriam um afeto. E estudos mostram que a gente, no máximo, passa, quando muito, 39 minutos de conexão familiar por dia. O que dá um pouco mais de um mês por ano. O resto é distração. Um engenheiro da Microsoft chama de atenção parcial constante. João, peraí, só um minutinho. Fulano, daqui a pouco eu falo contigo, peraí. O que é que você quer, meu amor? Já foi. E casado, então? Nem adianta que não tem festa à noite. Tem que dar atenção desde de manhã. Você tem que entender que nós somos feitos por amor. E que toda a nossa dor, e era a frase de Bezerra que encerrou o vídeo da capa, o amor é a cura de todos os males. Nós somos feitos tanto para amar, que quando falta a gente ama coisa, mas ama. Tom Hanks, no filme O Náufrago, lembra? Quem assistiu O Náufrago aqui? Tudo uma quarta dose. Eita, bando velho. Bem-vindo, hashtag estamos juntos. No Náufrago é um adulto com personalidade formada, numa ficção científica, mas ele... Não ficção científica, num filme de ficção em que ele é o único sobrevivente de um acidente aéreo, ele é um funcionário da FedEx, que é um correio privado americano, fica numa ilha e para não surtar, para não criar uma desconstrução psíquica, ele faz a operação do espelhamento psicológico. Eu sou resultado do outro, que me espelha no comportamento. Ele pega uma bola de vôlei da marca Wilson, coloca a mão, é o mexendo do filme, o senhor Wilson patrocinou o filme, coloca a mão, faz um símile de rosto humano e começa um relacionamento com a bola. O senhor Wilson, ele briga, rola DR, chuta a bola, volta, pede perdão. Na falta de pessoas nós amamos, mas nós amamos sempre. Quando ele é resgatado, a bola cai no mar e ele não consegue pegar, e ele entra em posição fetal chorando, ele está em luto. A pandemia só explicitou o isolamento que nós já estávamos vivendo em nossas casas, cada um no seu Black Mirror, para fazer referência à série distópica da Netflix, no seu espelho preto, no seu smartphone, num processo de nos ignorarmos mutuamente, diariamente. E aí, é claro, quando a dor vem, ninguém te olha, ninguém te percebe. E qual é o sentido de estar aqui? Naufrágio afetivo. Precisamos entender que Deus nos olha quando todos nos ignoram. Deus nos ama, mesmo quando nós perdemos o amor próprio por nós mesmos. É uma sociedade tão doente, em que as pessoas estão vivendo relações tão tóxicas, tão infantis, tão patológicas, tem até música que denuncia isso. Já ouviram emprego de cobaia?
Preparem-se. Não vou cantar não, vou só recitar. E se você quiser amar alguém, teste esse amor em mim. E se você quiser beijar alguém, teste esse beijo em mim. Me use, me abuse e saia, porque eu aceito esse emprego de cobaia. E isso é o que muita gente de fato faz. Tem pessoas que são vivem um processo tão grande de desamor, de menos-valia emocional, que preferem ser uma espécie de terreno baldio para o lixo afetivo do outro, do que ter a dignidade do amor na própria solidão. E é claro que nesse processo, qualquer um que sai gera escassez psicológica e sentimento de desespero. Porque as pessoas estão centrando o psiquismo fora, não em si. A imaturidade psicológica é um indivíduo regulado externamente e a maturidade psicológica é um indivíduo autorregulado. E são 8:55, lamento informar, que a maturidade não vem com o tempo. Vocês conhecem pessoas de 60 anos completamente imaturas. E eu não estou nem falando de reencarnação aqui. Conhecem pessoas de 25 anos completamente maduras. Maturidade é uma escolha. Se você escolher ser maduro, você cria as condições para que ela aconteça. Se você quiser estagiar a vida inteira no infantilismo emocional, fazer como Confúcio. Pessoas que vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. E aí a gente pensa, nesse processo, em que Deus e eu, no mundo, com 8 bilhões de irmãos fisicamente aqui, fora os que estão aqui espiritualmente, na maior parte, estamos aqui desenvolvendo uma trajetória para evitar uma tragédia ecológica, política, econômica, porque tudo é fruto do egoísmo. Tem coisa mais sem sentido do que você brigar com alguém que você ama por causa de Lula e Bolsonaro, que sabe nem que você existe. Nem que você respira. É a coisa mais absurda que eu vejo na vida, é você romper uma relação histórica por pessoas que nem sequer suspeitam de sua remota existência. Isso mostra quem somos. Veja o que você posta nas redes sociais. É uma projeção de você. Provocação de fim de noite. Das facadinhas que eu adoro dar. De quem você mais fala diariamente? Da política ou de Jesus? E como você quer ter paz de espírito? A gente quer o conflito e a paz. A gente quer César e Deus. Mas não se pode servir a dois senhores. Nesse processo de intimidade com o alto, o próprio Davi, numa grande situação de conflito da vida dele, tenta responder a uma questão teológica profunda, baseado na visão de mundo que ele tem rural, de um homem do campo. Queria Davi responder quem é Deus? Olha só, somente isso. Quem somos nós? Teologicamente isso é profundo e ao mesmo tempo como nos relacionamos. Mas ele não tinha nenhum conhecimento filosófico, ele não conhecia pessoas como Platão, Sócrates, Aristóteles, até porque eles vieram depois de Davi. Mas ele era um homem que fez o que a gente chama de ancoragem psicológica. Ele pegou as referências do mundo rural dele e criou uma metáfora de compreensão desse sagrado. Diariamente, Davi saía como daqui, onde nós estamos, a uma região que ficasse a 40 minutos de caminhada daqui. Imaginem que vocês aqui estão no centro, algo que fica a 40 quilômetros daqui da federação. Porque onde ele tinha a fazendinha dele era uma região mais seca da Judéia, não tinha pastos verdejantes. Então ele andava 40 minutos para encontrar uma região que tinha pastos verdejantes, para que as ovelhas dele pudessem comer pastos verdejantes. E como o sol era muito escaldante, depois elas ficavam muito calorentas, e aqui está deslizando, vou ficar aqui. Ela estava muito, senão eu vou feito as ovelhinhas, para isso abaixo. E aí quando ela simplesmente passa por esse processo e depois percebe que elas estão com calor, nessa região tinha um lago de águas tranquilas, não profundas, e elas entravam para refrigerar. Mas aí, final da tarde chegava e pensava, as bichinhas vão ter que andar 40 minutos de novo.
e é tão bom, vão cansar. Mas tem um atalho. E não tinha o Waze. Atalho é aquele negócio, é mais rápido, mas é mais perigoso. Era uma região que economizava 20 minutos de caminhada, mas era uma região que era muito íngreme, porque era um vale, que duas montanhas eram tão próximas uma da outra que elas sombreavam a outra, só tinha luz no meio-dia. Quando ele passava no final da tarde, era quase escuro e tinha um precipício. E claro que pessoas mal intencionadas ficavam esperando pessoas desavisadas passar por lá para roubar tudo que elas tinham. E para que elas não testemunhassem o crime, elas eram empurradas para morrer. E por isso a região ficou conhecida na imprensa da época como morre mais um no Vale da Sombra e da Morte. Aí Davi teve um insight. Então é isso, olha. O Senhor, Ele é o meu pastor. Ele vai me levar para pastos verdejantes. Depois Ele vai refrigerar minha alma em águas tranquilas. E ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal nenhum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Pastor de ovelhas usa uma vara e um cajado. Quando a ovelha está indo para o precipício, ele puxa. O cajado, que é uma madeira maior e mais grossa, é para ele ficar em pé o tempo inteiro, olhando para o objeto da sua criação, sem se distrair do smartphone. Ele podia fazer outra coisa, né, gente? Sempre tem um motivo para se distrair. Mas ele ficava lá, ó, acompanhando. Correu, deixa 99, vai atrás daquela que se perdeu. Você percebe que Jesus está citando o tempo inteiro o Antigo Testamento. Vai lá, deixa 99 e volta com uma. Isso é cuidar. Nós estamos aqui para nos cuidar, para nos proteger, para nos amar, para nos orientar mutuamente. Porque seguindo o preceito do Mestre Jesus, nós não viemos para ser servidos, nós viemos para servir. Servir é a cura. Porque no hospital da terra, nós descobrimos que o paciente se cura quando levanta do leito para cuidar de alguém mais debilitado do lado, sendo esse o único e o maior remédio da alma humana. Queremos saúde? Cuidemos dos doentes. Queremos paz? Sejamos a paz que queremos no mundo. Fiz 2 palestras com Arun Gandhi, o neto de Mahatma Gandhi, 78 anos, na Inglaterra. Fala em nome do avô, contando para mim no jantar a história do avô dele, de tudo que ele viveu. O homem que dizia: seja você a paz que você quer no mundo. Portanto, estamos num mundo em que as pessoas estão angustiadas, se sentindo perdidas, porque perderam o norte. Na França tem um conceito psicanalítico para isso chamado déboussolé, uma sociedade desbussolada, sem bússola, sem alvo, sem meta. Kardec pergunta: existiria, pois, então, algum modelo que nos ajudasse nesse mundo débussolé, nesse mundo desbussolado, nesse mundo líquido de Zumbaum, nessa modernidade difusa, nesse mundo dividido de maniqueísmos políticos e ideológicos infantis? Existe algum norte que nos permita não naufragar? E a mais curta resposta, e a mais profunda delas, vide Jesus de Nazaré. Vai postar? Pensa, Jesus postaria? Vai comentar? Pensa, Jesus comentaria? Vai printar e mandar nas grupos secretos do WhatsApp, que só... Porque tem coisa que a gente não publica, mas manda no grupo do WhatsApp, né? Eu fico pensando, quando a gente desencarnar, vai ter um telão de projeção. Fala, eu vou pegar o teu grupo de amigos do WhatsApp e coloca. Não! Faça isso não, por favor. Então vai encaminhar, Jesus encaminharia. Na verdade é o seguinte, referências. Tudo é uma questão de referências morais, espirituais e transcendentes. Porque se você vai nortear a sua vida pelo mundo, o mundo, como dizia Jesus, jaz no maligno. Ou seja, majoritariamente é equivocado. Então, se você vai postar sua paz, sua nutrição,
sua crença de transformação no mundo, prepare-se para as decepções, porque entra à esquerda, volta à direita, vai centro, vem no meio, vai embaixo, depois todos estão envolvidos nas mesmas questões. E você fica um cara de otário. Enquanto Jesus faz, ei, vinde a mim, vós que estáis cansados, que Ele vai nos aliviar. Enquanto a gente buscar lá fora tristeza, decepção, conflito, divisão, porque a gente busca lá fora, ele diz, vinde a mim, que eu vos aliviarei. Mas faz um pedido, porque não é uma coisa assim, tipo, é só chegar e está tudo resolvido. Não. Aprendei de mim, que sou pacífico e brando. Seja brando e pacífico para você sentir a brandura que Deus quer oferecer para a sua vida. Seja amoroso, porque a oração de Francisco de Assis não é a oração do idiota. Amar que ser amado, perdoar que ser perdoado. É a oração da abundância emocional e psíquica, de alguém que tanto tem, que abunda para dar, transborda, sai. Aí você olha para todas essas questões transitórias, porque espíritos eternos, que sabem ser eternos, sabem que há um projeto, e que há Jesus no leme, e que se degladeiam por momentos históricos transitórios, não entenderam o que são. Tem apenas uma concepção intelectual de ser espírito eterno, mas se comportam como pessoas que vivem apenas para o hoje. Quer saúde mental? Quer paz no lar? Veja quem é que reina no seu lar. É quem nós colocamos como central no ibope das nossas vidas, que determina que vida nós teremos. Porque as pessoas, às vezes, dizem, a culpa é da mídia. Uma pessoa chegou para mim, você não deveria estar em TV tal. E você assiste a TV Cultura? Não, então, se eu for lá, ninguém vê. Porque o ibope quem dá são as pessoas. No YouTube, ninguém põe para você, você clica no vídeo que você quer ver. Quantos vídeos tem de piada grotesca e quais são o número de acessos? Bilhões. Veja uma palestra de Divaldo, Fábio de Mello. Veja as coisas boas, o nível de acesso, e as coisas dantescas, o nível de acesso. O YouTube é o eletroencefalograma psíquico do planeta Terra. Hashtag pronto falou. Me chamaram, talvez não me chamem mais no aniversário de 200 anos. Mas é a verdade, gente. É a verdade. Veja só. Nós podemos ter visão política do mundo, participar. Nós somos um ser histórico, mas nós somos um ser que já errou tanto por empenhar bandeiras de homens, que somos convidados como trabalhadores da última hora, com o objetivo de, como diz em hebraico, Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira. E na bandeira do Senhor não se mistura as coisas do mundo. Porque o próprio Cristo já dizia a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Este aqui e qualquer outro púlpito religioso só tem um ser para ser louvado e um nome para ser exaltado. Chama-se Jesus de Nazaré. Quem faz o contrário disso não entendeu absolutamente nada do Evangelho. Porque, como dizia o próprio Cristo, tudo passará. Tudo. Mas nem um Yudi, que é a menor letra do hebraico, vai de Deus, da palavra de Deus, vai deixar de ser cumprida. Então vamos pensar assim, eu sou um espírito eterno, consciência eterna, de um pretérito, de um presente do futuro, por que eu estou tão preso no agora? Por que eu estou dando tanta importância ao momento do presente? Por que eu estou distraído de mim mesmo? Por que eu estou jogando toda a minha sombra lá fora, dizendo que uns são do mal e outros do bem, talvez fugindo de mim, de uma
consciência minha, porque eu não transformo o mundo lá fora, mas eu transformo tudo aqui dentro. E a partir desse evento pessoal de amor, eu consigo transcender para fazer a real revolução, que é quando cada alma se transforma e esse processo se coletiviza para um mundo regenerado. O único território que nós temos e que nos cabe regenerar é a nossa alma. Enquanto não entendemos isso, sofremos, insistimos e perdemos todo o tempo do mundo. Eu acredito que há 100 anos atrás, em meio aos resquícios da Primeira Guerra Mundial, há uma perseguição que veio em 1937 no Estado Novo. As pessoas que fundaram a Capa Espírita estavam preocupadas em fazer o bem, sem olhar a quem, servindo a um propósito do Evangelho de Cristo, esperando que entregasse o bastão geração após geração, para que continuasse sendo esta a maior missão. E tudo mais é secundário, transitório e passageiro. Eu não sei como é que vai ser daqui a 5 anos. Ninguém sabe. Ninguém sabe se eu vou chegar aqui no aeroporto de Curitiba, não é em Curitiba, nem em Guarulhos, é o aeroporto de São Paulo, nem onde João Pessoa com a Chupim fica em João Pessoa, então fiquem tranquilos, você não tem esse trauma sozinho. O de Natal também não fica em Natal, e assim por aí vai. Não importa se eu vou chegar aqui com um casal de amigos queridos que eu tanto amo, Gesiane e Luiz vai me pegar lá no carro, ou vão de um tipo Uber voador. Se eles vão me pegar num Tesla, se a gente vai ter chegado com Elon Musk a Marte, se a gente já vai ter descoberto a cura do câncer, não sei. Uma coisa eu sei, as necessidades da alma humana são as mesmas daqueles homens que Jesus encontrou na Judéia, daqueles profetas do Antigo Testamento, as mesmas de hoje. Enquanto não olharmos para a alma e suas necessidades, continuaremos sofrendo por não atender ao chamado de um mestre que continua dizendo, na praia calma da esperança de um coração amoroso, vinde a mim, que eu vos aliviarei. Que o ego diminua, como aconteceu em Paulo. Que as ilusões caiam por terra, que muitas vezes a dor nos acorde, para finalmente a gente entender o que é necessário, porque há 100 anos vocês continuam uma trajetória que começou, e olha só a ironia da história, 100 anos depois, até porque assim previsões de pandemias em termos históricos, uma outra pandemia, que por não ser mais mortal pela ciência que desenvolvemos e a velocidade da vacina, mas deixou um rescaldo de dor na humanidade, levará 30 anos para estudarmos o que vivemos de dor neste momento. E aí a gente olha para uns para os outros e pergunta, agora, nesse movimento de construção da saúde física, mental e emocional, volta ao elemento mais simples da vida que a gente foge, amarmos uns aos outros. Mas a humanidade se distrai. É a próxima série, é o próximo episódio, é a próxima viagem, é a próxima compra, é a próxima balada, porque o maior vício da humanidade é fugir de si mesma. Nós somos pós-doutores em fuga de autoconsciência. E não existe como acessar o coração do Cristo. Caminho, porta para Deus, sem consciência de quem somos. Lembrando sempre que um Deus que não atende caprichos vai nos levar para uma estrada. E como dizia Gilberto Gil, numa música feita para Roberto Carlos, em 1970, que ele não gostou e não gravou, mas o próprio Gil gravou, se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que desatar os nós das gravatas, dos sapatos, sabe? Essa coisa disfarçada com filtros de Instagram, com o papai não funciona. É nu e cru. No final da estrada, essa estrada com ele vai levar a nada, 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 nada de onde você esperava chegar. Por um único motivo. Porque os sonhos de Deus são sempre maiores que os meus. Que Ele, que sonha mais que nós e realiza quando nós duvidamos, esteja no coração de vocês, na casa de cada um de vocês, na mente de cada um de vocês e nos próximos séculos que virão na história dessa capa que tanto bem fez. E muito obrigado pelo convite, Ana.